Supremo Tribunal Federal muda regras da lei dos caminhoneiros e beneficia profissionais. Partidos do Centrão querem ministérios como compensação pelos votos que deram para a aprovação da reforma tributária na Câmara. Em entrevista exclusiva ao Jornal das 22, jurista Ives Gandra Martins diz que em alguns pontos texto da mudança nos impostos avançou. Número de clientes de planos de saúde com mais de 60 anos subiu para quase 27%. Número de internações por infartes mais que dobrou no Brasil. Torcedora do Palmeiras, agredida por estilhaços de uma garrafa, morreu hoje em São Paulo. Tempestades inundam dezenas de municípios e deixam mais de 23 mil pessoas fora de casa no Nordeste. E no Dia Mundial da Pizza, a de mussarela vai bem, mas outros recheios estão ocupando mais lugar nas mesas. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Uma torcedora do Palmeiras morreu hoje em São Paulo após ser atingida por uma garrafa de vidro em uma confusão antes da partida entre Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, que aconteceu no sábado. Gabriela Anelli, de 23 anos, estava internada na Santa Casa. O autor do ataque foi preso e será indiciado por homicídio doloso. Leonardo Felipe Xavier Santiago, de 26 anos, foi preso em flagrante por atacar com a garrafa que perfurou o pescoço da vítima. Ele teve a prisão preventiva decretada e foi indiciado por homicídio doloso consumado. Gabriela passou por uma cirurgia e lutava pela vida até a manhã desta segunda-feira, quando teve 2 paradas cardíacas e não resistiu. Esse é mais um caso explícito da violência que assola o esporte mais popular do Brasil. Em uma publicação no Twitter, o Palmeiras lamentou a morte da torcedora, prestou solidariedade à família e cobrou a apuração dos fatos que, segundo as palavras do clube, fere a razão do clube existir e compromete a imagem do futebol brasileiro. Além da publicação, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos emitiram uma nota em conjunto nas suas redes sociais, prestando solidariedade à família e a todos os torcedores, familiares, atletas, profissionais e apaixonados por futebol entristecidos pelo episódio. Os clubes também reforçaram a urgência de punições severas aos criminosos que cometerem essas atrocidades e disseram que eles não representam os clubes. Por fim, a nota diz: abre aspas, nós, atletas, comissões técnicas e torcedores, queremos ver arenas e estádios sem medo, sem violência, sem discriminação nem intolerância, com uma rivalidade sadia e justa nos gramados, num ambiente no qual prevaleça a alegria, traço tão marcante do futebol brasileiro. Fecha aspas. 400 policiais passaram a reforçar a segurança no centro de São Paulo. É mais uma tentativa para combater a situação em um local com um número cada vez maior de moradores de rua e pessoas viciadas em crack. Mas em alguns comércios da região prevalece o desânimo, porque o fluxo de usuários de drogas apenas muda de lugar. Após, mais uma vez, os usuários da Cracolândia terem sido retirados do centro e enviados ao Bom Retiro, bairro também localizado no centro da cidade, o fluxo de usuários retornou ao mesmo ponto de partida, as ruas da famosa Santa Ifigênia. A ineficiência do governo municipal tem se arrastado há anos e nada parece frear o aumento do número de pessoas desse grupo. E o cenário de agravamento da insegurança pode ser ilustrado. Quem passa pela região vê um aumento na escalada de violência que supera o período pré-pandêmico. A Secretaria de Segurança Pública disse que trabalha no combate à criminalidade na região central, com o aumento do policiamento ostensivo, trabalho de investigação e as operações Impacto e Resgate.
Essas operações resultaram na prisão de mais de 1.300 suspeitos no primeiro semestre deste ano, um aumento de cerca de 40% em relação ao mesmo período de 2022. Já o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que quando os usuários se movem para algum local, há o acompanhamento da administração para dar segurança para os usuários, comerciantes e moradores, junto de agentes de saúde e de assistência social e direitos humanos. Informou ainda que o grupo tem uma dinâmica própria e que as mudanças de local pouco têm influência das autoridades municipais. Nunes declarou que ele e o governador do estado, Tarcísio de Freitas, definiram a Cracolândia como prioridade. Mas, enquanto nada é feito, a população vive em uma condição extremamente perigosa. O risco de assaltos, agressões e violência aumentam a cada dia, por mais que muitas esquinas tenham a presença de policiais militares. Pensando na segurança e no bem-estar da população, os novos prédios estão sendo preparados cada vez mais para proteger seus moradores. Os novos condomínios do centro de São Paulo já incluíram a preocupação com a segurança na arquitetura dos projetos. Dessa forma, os prédios já nascem com guaretas blindadas e esconderijos para carros de aplicativo. Também são criadas diferentes etapas de acesso para moradores, visitantes e entregadores. O reforço na iluminação das portarias é outra necessidade para evitar emboscadas de criminosos à noite. Essas são circunstâncias de uma má gestão que vem se arrastando há pelo menos 30 anos e que dificilmente será resolvida da noite para o dia. A alternativa para escapar do mundo das drogas pode ser o Centro de Atendimento Psicossocial, que garante atendimento de graça. Os CAPs existem no Brasil e no mundo. Aqui, atualmente, são mais de 2.800 centros, espalhados em 1.900 municípios. Muitas vezes dá certo. O consumo de substâncias entorpecentes no Brasil cresce a cada dia. Os dados são da última pesquisa feita em 2019 pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em um comparativo de 10 anos em todos os estados do país. De acordo com o levantamento, 63% dos jovens entre 13 e 17 anos já experimentaram algum tipo de bebida alcoólica. 26% tiveram contato com cigarros e 13 destes jovens já provaram algum tipo de droga ilícita, como maconha, cocaína e crack, por exemplo. Boa parte dos dependentes químicos tiveram um primeiro contato com o mundo dos entorpecentes ainda na adolescência, geralmente através da maconha. Foi o que aconteceu com Vilomilson. Aos 59 anos, o instrutor de treinamento para maquinários está há 5 sem ter contato algum com o universo das drogas. Mas não foi sempre assim. A vida era um pouco dura e eu procurei uma fuga, que encontrei com as amizades e a ilusão de que seria diferente a vida dali para frente. O que detonou tudo mesmo foi o crack. Porque daí eu perdi o controle da minha vida, o controle dos meus pensamentos. Tive sérios problemas no trabalho, né? O consumo de entorpecentes não é um problema apenas de quem usa, mas de toda a família e atinge também os amigos, prejudicando, além do convívio social, o trabalho. Existem várias formas de amenizar os prejuízos e trazer de volta o convívio em sociedade, com melhor qualidade de vida. A ajuda é oferecida em clínicas especializadas. Basta que o usuário queira. É totalmente gratuito, subsidiado pelo SUS, né? Então aqui a gente tenta dar um melhor apoio para eles, até mesmo para conseguir a medicação, né? A gente tenta fazer as prescrições daqueles medicamentos que tem na rede, né? Então a gente está sempre buscando ajudar, ou se os médicos conseguem de alguma forma auxiliar ainda mais por conta própria, né? Para eles conseguirem o medicamento, a gente tenta fazer de tudo para que eles consigam ter esse tratamento gratuito. Eu fui conseguindo restabelecer minhas emoções, meus sentimentos aqui no CAPS, né? Com a psicoterapia, com a terapia em grupo, né? Aí eu fui resgatando os valores, né? E vi que nem tudo estava perdido, né? A equipe do CAPS é multidisciplinar. Médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, entre tantos outros, trabalham com os usuários de forma que eles fiquem distantes da droga e do álcool. Além disso, são oferecidas também oficinas de artes e esportes,
que estão disponíveis para quem está ou não em tratamento intensivo. O local é porta aberta para a comunidade. A gente trabalha muito com o vínculo do familiar com o seu paciente e o vínculo deles dois com o serviço. Por isso que então que a gente oferece esses grupos familiares, quando a gente realiza uma oficina, a gente já inclui esse familiar junto, porque a gente sabe que aquele paciente vai aderir melhor ao tratamento se o familiar estiver junto, né? Então, sempre quando se tem um vínculo, ou pelo menos trabalha para restabelecer o vínculo, o sucesso daquele paciente, daquele usuário, de diminuir o uso ou até mesmo cessar totalmente o uso dele do álcool da bebida é muito maior. Por falta de orientação, muitos crimes envolvendo mulheres poderiam ser evitados. Em Minas Gerais, por exemplo, quase 70% das mulheres com medida protetiva por violência doméstica não utilizam um dispositivo de segurança necessário para que os agressores se mantenham longe delas. Como o agressor já utiliza a tornozeleira eletrônica, esse aparelho, que é parecido com um celular, monitora a proximidade do indivíduo em tempo real, permitindo que as polícias penal e militar sejam acionadas automaticamente caso a vítima e agressor estejam no mesmo perímetro. E com essa informação, ambas as autoridades entram em ação. Mas o que acontece é que, com base em dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, poucas pessoas sabem que, enquanto os condenados devem utilizar a tornozeleira, as vítimas devem portar o equipamento. E é importante ressaltar que, como é discreto, pode ficar escondido na bolsa, por exemplo. Atualmente, cerca de 978 pessoas em Minas Gerais estão sob monitoramento da tornozeleira eletrônica por medidas protetivas relacionadas a Maria da Penha. Dessas, pouco mais de 30%, ou seja, 321, são mulheres que portam o equipamento necessário. Segundo as autoridades, essa baixa nos números é justificado não somente pela falta de conhecimento, mas também pelas vítimas já estarem fragilizadas no momento em que decidem procurar ajuda da polícia e da justiça. Vale lembrar que toda e qualquer mulher vítima de violência doméstica pode denunciar o crime pelos telefones 180 da Central de Atendimento à Mulher, 181 do Disque Denúncia ou, em caso de urgência, 190 da Polícia Militar. Um prédio comercial desabou hoje em Recife. Ninguém ficou ferido. O acidente aconteceu por volta das 10h30 desta manhã. A prefeitura informou que o imóvel passava por uma reforma irregular e que estava desocupado há mais de um ano, mas que era frequentado esporadicamente por funcionários que faziam pequenos reparos. Na última sexta-feira, um prédio em Paulista, cidade da região metropolitana de Recife, também desabou, deixando 14 mortos. A região tem enfrentado tempo chuvoso desde o final da semana passada. E veja a seguir, Supremo Tribunal Federal muda regras da lei dos caminhoneiros e beneficia profissionais. E ainda, número de clientes de planos de saúde com mais de 60 anos subiu para quase 27%. Um jatinho particular pousou fora da pista auxiliar do aeroporto de Congonhas na manhã de hoje, na zona sul de São Paulo. De acordo com a Infraero, um pneu da aeronave furou e os bombeiros foram acionados. Ninguém ficou ferido. As operações de pouso e decolagem em Congonhas foram suspensas por pouco tempo para a ação dos bombeiros. E a suspensão impactou somente um voo. A decolagem, que aconteceria às 7h14 da manhã, atrasou em 12 minutos e só saiu às 7h26. A aeronave estava parada justamente entre a pista auxiliar e a taxiway, que é uma área destinada para manobrar os aviões. A pista só foi totalmente liberada às 9 horas da manhã. As causas do incidente ainda estão sendo apuradas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. O Supremo Tribunal Federal decidiu que 11 pontos da Lei dos Caminhoneiros são inconstitucionais. Várias questões relacionadas à jornada e ao tempo de descanso deverão ser alteradas e beneficiar os trabalhadores. Por 8 votos a 3, o STF decidiu que todo o período em que o motorista profissional fica à disposição da empresa deve ser considerado jornada de trabalho. Com isso,
O tempo de espera para a carga ou descarga do veículo, por exemplo, passará a contar como horas trabalhadas. Além disso, pelo entendimento do STF, o motorista não poderá cumprir horário de descanso em deslocamento, de carona com outro motorista, por exemplo, prática comum em empresas de transporte de passageiros. O período de descanso do motorista deve ser de 11 horas ininterruptas dentro da jornada de 24 horas de trabalho e fica proibida a divisão do intervalo ou a coincidência do descanso na parada obrigatória do veículo. Na semana, o período de descanso deverá ser de 35 horas a cada 6 dias. A ação judicial movida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Transporte questionava a constitucionalidade da Lei dos Caminhoneiros, sancionada em 2015, e teve como relator o ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que os trechos da lei que tratavam de jornada, tempo de espera e descanso reduziam os direitos sociais dos trabalhadores. Já o trecho da lei que torna obrigatória a realização do exame toxicológico para motoristas profissionais de veículos pesados foi validado. A Confederação Nacional do Transporte, CNT, informou que aguarda a publicação da decisão para saber os efeitos dos dispositivos tidos como inconstitucionais e ressaltou que continuará atuando para equalizar os efeitos e evitar drástica repercussão financeira nas empresas para minimizar os impactos da decisão. O Brasil produziu mais de 760 mil motocicletas nos primeiros 6 meses deste ano, 14% mais do que no mesmo período do ano passado. O presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes, Marcos Bento, disse que a previsão é que o setor termine o ano com alta de mais de 10% e, segundo ele, a expansão da montagem de motos no polo industrial da Zona Franca de Manaus está sendo puxada pela indústria de entregas, que aumenta sem parar em todo o país. Mais de 20 comunidades do Brasil implementaram o CEP digital. Os moradores agora podem receber suas compras feitas pela internet no conforto de casa. Segundo dados da Central Única das Favelas, ao menos 70% das pessoas que moram em comunidades de todo o Brasil deixaram de comprar alguma coisa pela dificuldade na hora de receber o produto. Aqueles que não possuem um CEP não conseguem receber coisas básicas, como, por exemplo, uma correspondência ou comidas por aplicativo. Mas a situação está mudando. A ONG Gerando Falcões, em conjunto com uma empresa de tecnologia, criou mais de 10 mil novos endereços pelo país. O CEP digital é feito a partir da geolocalização da casa da pessoa. Um aparelho define a latitude e a longitude do endereço e cria uma espécie de endereço digital. E é por ele que será possível localizar o morador. O projeto começou em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, e o sucesso foi rápido. As encomendas subiram de 600 para 2.000 por mês. Ao menos 40 mil pessoas serão beneficiadas pelo projeto. As vendas de eletroeletrônicos para o varejo brasileiro cresceram 13% no primeiro semestre, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Segundo o levantamento divulgado hoje pela Eletros, foram comercializados mais de 44 milhões de unidades entre janeiro e junho deste ano. Mesmo com o cenário positivo, o setor não retomou o patamar pré-pandemia e os especialistas afirmam que o maior obstáculo para isso é a alta na taxa básica de juros, a Selic, que está em 13,75% ao ano. Como consequência do envelhecimento da população, é natural que também aumente o número de consultas, pedidos de exames, terapias e internações para quem tem mais de 60 anos, o que tem se tornado um desafio na gestão das operadoras dos planos de saúde. E pela falta de transparência, muitos que são dessa faixa etária, desconhecem os seus direitos. Segundo um levantamento do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, entre dezembro de 2013 e dezembro de 2022, o total de beneficiários da saúde suplementar com 60 anos ou mais passou de 5.700.000 para 7.200.000, uma alta de 26,6%.
sendo que no mesmo período o número total de usuários cresceu 1,9%. A grande questão é que o aumento nos preços das mensalidades e escassez na oferta de planos individuais torna quase impossível a missão de achar um plano de saúde que caiba no bolso. Esse aumento de preço, somado a diversos fatores, tem sido entendida como uma forma dos planos frearem o número de contratações por pessoas idosas ou com problemas de saúde. Mas, por outro lado, a Agência Nacional de Saúde diz que, pela Lei de Planos de Saúde, determina que não pode ser impedida a adesão em razão de idade ou da pessoa ser portadora de patologia ou deficiência. Essa forma de burlar a lei está sendo analisada e, caso confirmada, a operadora poderá receber uma multa pela ação. Para oferecer planos mais adequados ao orçamento dos idosos, uma das estratégias do setor é ofertar contratos com rede de prestação de serviço própria, o que ajudaria na gestão da saúde e, consequentemente, na redução dos custos. Mas para você ou algum familiar que tenha 60 anos ou mais, vai aí algumas dicas do que você tem direito ou não. Uma delas é a situação de saída do emprego. O idoso tem o direito de trocar de plano com aproveitamento das carências já cumpridas, respeitando as seguintes regras: que o plano seja contratado após o dia 1º de janeiro de 1999 ou adaptado à Lei dos Planos de Saúde. O plano com destino deve ter faixa de preço compatível com o plano atual, e isso deve ser consultado no guia disponível no site da ANS. O contrato deve estar ativo, ou seja, o plano atual não pode estar cancelado. E o pagamento do plano de origem deve estar em dia. Outra situação que causa dúvida é a manutenção do plano após a aposentadoria. O aposentado que contribuía para o custeio de seu plano de saúde tem o direito de manter as condições de cobertura assistencial que possuía na vigência de seu contrato de trabalho. Nesse caso, o aposentado passa a pagar integralmente o valor do benefício. Então, com a chegada da idade, é importante cuidar da saúde do idoso. É nessa etapa da vida que as pessoas ficam mais propícias a terem uma perda significativa da qualidade de vida e da autonomia. Então, estar sempre próximo e cuidar é um ótimo segredo para a longevidade. As transações via Pix bateram 2 recordes seguidos na semana passada. O Banco Central informou hoje que os números foram alcançados na quinta e na sexta-feira, quando os brasileiros transferiram dinheiro ou pagaram contas 135 milhões de vezes, com a opção que não cobra a taxa dos clientes. Começando mais uma semana no mercado financeiro, a segunda-feira foi de repercussão da melhora nas projeções para a inflação brasileira e dados da China, além da expectativa por indicadores econômicos dos Estados Unidos, que devem ser divulgados nesta semana. O dólar subiu 0,31%, fechando em R$ 4,88. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,80%, aos 117.942 pontos. E o Brasil exportou mais de 880 mil toneladas de carne de janeiro a junho. O número divulgado pelo Centro de Pesquisa Econômica Aplicada, da USP, foi o segundo maior valor da história para um primeiro semestre do ano. Sem contar que, neste período, a China suspendeu as suas importações. O presidente Alberto Fernandes e a vice Cristina Kirchner inauguraram um trecho de um importante gasoduto de xisto entre a Vaca Muerta e a província de Buenos Aires. A obra durou 9 meses, menos do que o previsto. O ato inaugural foi encabeçado pelo presidente Alberto Fernandes, a vice Cristina Kirchner e o ministro da Economia, Sérgio Massa, e aconteceu na usina gasífera de Saturno, na cidade de Salliqueló. A construção do gasoduto Néstor Kirchner teve um custo equivalente a mais de 12 bilhões de reais sem financiamento externo. Não é verdade que há um desígnio divino que nos ha condenado. Não é verdade que existe um destino que nos condenou a ser o celeiro do mundo, e tampouco é verdade que há um destino que nos condenou a ser o supermercado do mundo.
Podemos ser o mesmo país que produziu automóveis, que produziu aviões, que pode fazer, como fizemos hoje, um gasoduto que cruza toda a Patagônia para levar gás para a Argentina inteira. Como hizo hoy, un gasoducto que cruza toda a Patagônia para levar gás a toda a Argentina. A construção do primeiro trecho da obra demorou apenas 9 meses, menos do que o previsto. O balanço comercial energético da Argentina em 2022 apresentou um saldo negativo de mais de 32 bilhões de reais. Um terço do gás é destinado ao consumo residencial, enquanto as outras duas partes são utilizadas pela indústria e pelas centrais elétricas. O segundo trecho do gasoduto ainda não foi licitado e vai medir 467 quilômetros até a localidade de San Jerônimo, na província de Santa Fé. Temperaturas altas do último verão mataram mais de 60 mil pessoas na Europa. E veja também, internações por infartes mais do que dobraram no Brasil. Uma pessoa morreu e mais de 23 mil estão desabrigadas e desalojadas em Alagoas, vítimas das fortes chuvas da região, que já tem mais de 30 municípios em estado de alerta. O final de semana foi de caos e destruição em um dos mais belos estados do Brasil. O belo céu azul das praias foi coberto por uma tempestade cinza que devastou a região. Até o momento, são mais de 3.500 pessoas desabrigadas que tiveram que deixar suas moradias de forma definitiva e mais de 20 mil pessoas desalojadas, que deixaram temporariamente suas casas por questões de segurança, mas poderão voltar quando o nível da água baixar. A cidade de Murici foi a mais afetada pelas chuvas e concentra o maior número de desabrigados. Além disso, uma pessoa morreu no município de Joaquim Gomes. Diversos rios também transbordaram, um deles o rio Jacuípe, em Colônia Leopoldina e na própria cidade de Jacuípe. Em São José da Laje, o rio Canhoto, que deságua no rio Mandaú, transbordou. Alagamentos também foram registrados em Ibateguara. Já o rio Mandaú transbordou em União dos Palmares. E o nível ultrapassou as contas de atenção nos municípios de Palmeirina, Correntes, Murici e Rio Largo, onde a água invadiu as casas e os condomínios. Além de Alagoas, o estado de Pernambuco também está sofrendo com as fortes chuvas. Segundo a Defesa Civil do estado, quase 3 mil pessoas precisaram sair de casa. Em Palmares, na zona da Mata Sul, o nível do rio Santo Antônio subiu 6 metros, invadiu casas e também destruiu parte de uma ponte que dá acesso a distritos da zona rural. A governadora do estado do Pernambuco, Raquel Lira, do PSDB, decretou estado de emergência em 15 cidades em um decreto válido por 60 dias. O governo estadual também informou ter liberado R$ 1.340.000 para custeio imediato de benefícios emergenciais a essas cidades e solicitou o envio de mantimentos e produtos de primeira necessidade ao governo federal. As internações por infarto mais do que dobraram no Brasil nos últimos 14 anos. A informação é de um estudo feito com base em dados do Ministério da Saúde. O aumento desenfreado de internações relacionadas a esse problema cardiovascular liga um alerta para diversos médicos e especialistas. Para termos uma noção, em 2008, a média de homens internados mensalmente por conta do infarto era de 5.282. Já em 2022, esse número beirava as 14 mil internações. Entre as mulheres, a média foi de 1.930 para praticamente 5 mil internações mensais. O estudo abrange boa parte da população brasileira, pois leva em consideração dados do Sistema de Internação Hospitalar do DataSUS do Ministério da Saúde e, por isso, cobre todos os pacientes brasileiros que usam os serviços do Sistema Único de Saúde, seja nos hospitais públicos ou nos hospitais que têm convênios. De acordo com um grupo de médicos, o infarto do miocárdio acontece em populações mais idosas, principalmente no frio,
onde acontece a vasoconstrição, que reduz o fluxo sanguíneo, provocando um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio no organismo. No ano passado, por exemplo, o número de infartos nessa estação foi 28% maior em mulheres e 27% maior em homens na comparação com o verão. As doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte no país. Ao todo, mais de 7 milhões de pessoas morreram em decorrência de problemas no coração entre 2017 e 2021. As principais formas de prevenção desses problemas silenciosos são a prática de exercícios físicos e a alimentação balanceada. A Polícia Federal realizou na manhã de hoje uma operação contra o comércio de ouro extraído ilegalmente da terra indígena Yanomami. Essa foi a 8ª operação este ano com o objetivo de identificar os financiadores do garimpo ilegal. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Boa Vista. As investigações começaram depois que um suspeito tentou embarcar com mais de 5 quilos de ouro ilegal no aeroporto de Boa Vista em 2019. A polícia identificou uma rede dedicada à exploração de ouro extraído da terra Yanomami e lavagem de dinheiro. Agora um dado preocupante sobre a saúde bucal dos brasileiros. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, a maioria das crianças e adolescentes tem dentes com cáries. Já jovens e adultos precisam de próteses e atendimentos odontológicos. O cenário aparece em dados preliminares da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, que vem sendo realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. A coleta de informações terminaria no último dia 30, mas foi prorrogada até 14 de agosto. O estudo envolve entrevistas e exames bucais na população de 422 cidades brasileiras, incluindo as 27 capitais e 395 cidades do interior. Entre as crianças e adolescentes, o principal problema identificado são as cáries. O estudo, que contabilizou crianças dos 5 aos 19 anos, em uma média, mais de 56% delas continham cárie. O cenário é ruim, mas já esteve pior. Em 2010, a proporção era de 76%. Já na faixa adulta, dos 35 aos 44 anos, quase metade deles precisa de um tratamento dentário imediato. Nesse grupo, 21,3% necessita de prótese superior e 29% da inferior. Já com os idosos de 65 a 74 anos, 37,5% precisam de prótese superior e 28% da inferior. Nessa faixa etária, 45% necessitam de atendimentos eletivos ou urgentes. Para tentar melhorar essa situação, o país conta com um programa de saúde bucal, o Brasil Sorridente, desde 2004. Desde então, houve avanços, mas a oferta de serviços pelo país é desigual, com grandes iniquidades nas regiões vulneráveis e de difícil acesso. Em maio, o presidente Lula sancionou uma lei que institui tratamentos odontológicos como uma política do SUS. Agora está determinado por lei a oferta do acesso universal a serviços de saúde bucal, que não pode ser descontinuado ou interrompido por gestores. Mas, além de definições federais, a situação também está sendo analisada de perto pelos governos locais, como é no caso de São Paulo. Na cidade, das 470 UBSs, 427 ofertam atendimento odontológico na atenção primária à saúde. Neste ano, o município passou a oferecer próteses fixas nos céus e iniciou um projeto piloto no Capão Redondo, na zona sul da cidade, para ofertar implantes dentários. Vale lembrar que a saúde bucal é necessária para prevenir infecções e o agravo de algumas doenças, como as doenças autoimunes, diabetes e anemia, que podem piorar com a má higiene oral. Por isso, o investimento nesse setor tem aumentado cada vez mais, resultando na redução de doenças e melhora da saúde. O governo peruano decretou estado de emergência nacional de saúde por 90 dias. O país sofre com um surto de casos de síndrome de Guillain-Barré. Somente entre janeiro e julho deste ano,
O país registrou 4 mortes da doença em mais de 180 casos. A síndrome de Guillain-Barré é uma condição neurológica rara e muito grave. Ela é causada pelo próprio sistema imunológico que ataca o sistema nervoso central. E o resultado é a fraqueza muscular, formigamentos, dormência e, nos casos mais graves, pode chegar à paralisia. A causa da doença ainda é desconhecida, mas muitas vezes está ligada a infecções virais no histórico dos pacientes. Não tem cura e ainda não existe um teste específico para o diagnóstico. Para ser identificado, é levado em conta o conjunto de sintomas sofridos pelo paciente. O Ministério da Saúde peruano afirmou que o decreto possibilita a compra de imunoglobulina para 2 anos de tratamento dos doentes. A Organização Meteorológica Mundial anunciou hoje que a primeira semana de julho foi a mais quente registrada até agora na história. No ano passado, mais de 61 pessoas morreram de calor na Europa durante o verão boreal. A primeira semana de julho foi a mais quente registrada até agora na Terra. É o que afirma a Organização Meteorológica Mundial a partir de dados ainda provisórios. O texto não fornece números concretos, mas o Observatório Europeu do Clima Copérnicos confirmou que o termômetro marcou 16,88 graus de média. O número supera o recorde anterior de 16,80 graus de agosto de 2016. A marca foi quebrada novamente na quinta-feira, 6 de julho, com 17,8 graus de temperatura média. O mês passado já foi o mais quente desde o início dos registros oficiais devido a uma combinação das mudanças climáticas e o impacto inicial do fenômeno meteorológico El Niño. De acordo com Copérnicos, em junho, a temperatura média do planeta ficou em 16,51 graus. A Organização Meteorológica Mundial alerta que as temperaturas batem recordes tanto na superfície marítima como em terra firme, com efeitos potencialmente devastadores sobre os ecossistemas e o meio ambiente. Um calor que pode ser responsável por mortes. Em 2022, mais de 61 mil pessoas morreram de calor na Europa durante o verão boreal. O Instituto de Saúde Global de Barcelona diz que, sem medidas adequadas, o continente poderá enfrentar mais de 94 mil mortes por ondas de calor em 2040. O verão do último ano foi o mais quente registrado até hoje na Europa, provocando fortes secas e incêndios florestais. E o nível de gelo no mar da Antártica está 17% abaixo da média. É o patamar mais baixo registrado desde o início das observações na região. Muito disso se deve às altas temperaturas do mês de junho. Depois de sofrer um derretimento histórico nos primeiros meses desse ano, a camada de gelo da Antártida sofre para se recuperar, mesmo com o início do inverno no hemisfério sul. A camada de gelo antártico estava defasada em 2.500.000 quilômetros quadrados no final de junho. Para termos uma ideia, esse número é quase o tamanho da Argentina. Desde então, o gelo marinho antártico atingiu sua menor extensão desde o início das medições por satélite. A recuperação do gelo nessa região é considerada lenta, tanto que a superfície de gelo marinho em junho foi de 11.500.000 quilômetros quadrados, 17% menor do que a média. A situação é considerada complicada, pois até recentemente a camada de gelo da Antártica parecia escapar dos efeitos do aquecimento global. Por esse motivo, ela continuou estável por 35 anos, até 2015, quando a região começou a ser atingida pelo aquecimento. Uma das maiores hipóteses para o derretimento é um fenômeno autossustentável. Cientistas disseram que o oceano aquece fortemente durante o verão devido à falta de gelo. Então, quando o inverno volta, primeiro precisa liberar todo o excesso de calor antes de formar o gelo marinho. Mas a diminuição pode acelerar ainda mais o aquecimento global, pelo fato do oceano, mais escuro, refletir menos os raios do sol do que o gelo branco e armazenar mais calor. Conforme ele derrete, o manto de gelo também perderá seu papel de amortecedor entre as ondas e a calota polar no continente antártico, o que aceleraria o fluxo de geleiras de água doce para o oceano.
E a seguir, em entrevista exclusiva ao Jornal das 22, jurista Ives Gandra Martins diz que, em alguns pontos, texto da mudança nos impostos avançou. E no Dia Mundial da Pizza, a de mussarela vai bem, mas outros recheios estão ocupando mais lugar nas mesas. O texto da reforma tributária aprovado pela Câmara e enviado ao Senado já está sendo objeto de várias discussões. O líder do bloco MDB, União, PDT, Podemos e PSDB, Efraim Filho, do União Brasil, disse hoje que a intenção é analisar a matéria com mais cuidado. Ele disse até que a intenção é dar 3 meses de prazo para a votação final. Já o líder do governo, Jacques Wagner, do PT, admitiu a possibilidade de o texto ser dividido em várias partes para acelerar o processo. Os partidos que formam o Centrão decidiram cobrar o que se chama de preço da fatura pela aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Como compensação pelos votos dados, os parlamentares querem o comando de alguns ministérios. O governo federal pode anunciar mudanças nos ministérios nas próximas semanas. O presidente Lula se reuniu na manhã desta segunda-feira com ministros palacianos e, entre os temas da reunião, estava o pedido do Centrão por uma reforma ministerial. A saída de Daniela Carneiro do Turismo já foi confirmada pelo governo federal, mas o ato ainda não foi oficializado. Na sexta-feira da semana passada, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que essa semana Lula se reunirá com a União Brasil para definir o próximo indicado. Outro ministério que está sendo pressionado é o do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, comandado por Wellington Dias. O Centrão busca mais espaço no primeiro escalão do governo federal em troca de apoio no legislativo, especialmente após a aprovação de importantes pautas econômicas como o novo marco fiscal e a reforma tributária. Vale destacar, no entanto, que no começo do mês de junho, o presidente Lula disse que uma reforma ministerial não passa pela cabeça dele e que isso só ocorrerá em caso de uma catástrofe. Eu conversei hoje com o jurista Ives Gandra Martins, que até participou de discussões sobre a cadeia brasileira de impostos incluída na Constituinte de 1988, sobre alguns pontos da atual reforma aprovada pela Câmara e que merecem maior atenção. Ele vê alguns avanços, como no caso dos templos religiosos de qualquer culto. O relator também ampliou a imunidade a entidades religiosas, templos de qualquer culto, incluindo suas organizações assistenciais e beneficentes. Qual o alcance da expressão templos de qualquer culto? De rigor, quando se discutiu na Constituinte de 88, teríamos a imunidade das instituições religiosas. Naquela ocasião, eu participei uma das primeiras audiências públicas a convite dos constituintes, já se garantia a imunidade. O que ocorreu de rigor? Havia discussão no Supremo Tribunal Federal se seria apenas o templo, quer dizer, um prédio, e não uma atividade própria de quem exercia o sacerdócio, o ministério religioso. E agora nós tivemos, com a mudança na Câmara dos Deputados, nessa primeira etapa da reforma tributária, o reconhecimento na própria Constituição, independente de depender de decisões do Poder Judiciário. Então, hoje, como é que nós estamos vendo? Pela jurisprudência, garantido a tributação sobre os templos, sobre as atividades jurisprudenciais e sobre, evidentemente, o ganho do pastor, do missionário, do sacerdote católico. E abrangendo todas as religiões, porque já mesmo no Tratado Brasil-Santa Sé, assinado pelo governo federal, no tratado fala-se na religião católica e em todas as religiões. O que vale dizer, hoje nós temos uma garantia de imunidade
na interpretação que eu dou, na interpretação dos tribunais, e agora na primeira etapa de votação na Câmara dos Deputados, uma imunidade ampla da religião, dos templos religiosos, dos sacerdotes e de suas atividades sociais. Então, na prática, Igreja Católica, sinagogas, centros espíritas, qualquer tipo de culto e além deles, como, por exemplo, batizados, casamentos e aquilo que é usado como material para fazer aquela razão, como microfones, luzes, câmeras, o banco da igreja, estão imunes à tributação? Na minha opinião, estão, e em decisões que nós já obtivemos, estão. E agora, com essa mudança constitucional, se for confirmada no Senado, que eu acredito que seja, nós teremos a garantia no próprio texto legal, independente de termos decisões judiciais para garantir nas divergências com a Receita Federal. O senhor, como cidadão, para encerrar nossa entrevista, o senhor tem boas expectativas do Brasil quanto à finalidade desses recursos que serão arrecadados com a nova reforma tributária? Eu tenho muitas dúvidas sobre a reforma tributária e não sou dos mais entusiastas por ela, porque nós trocamos 4 tributos por 4 tributos. Trocamos o IPI, o ISS, o PIS/COFINS e o ICMS pelo CBS, IBS, imposto seletivo e o imposto de desenvolvimento, que é 4 por 4. Por outro lado, se houver muitas exceções, nós vamos estar com as mesmas exceções. Então, digamos, eu não sou dos mais entusiastas, mas no que diz respeito à imunidade das instituições religiosas, não tenho dúvida que foi uma evolução. Eu tenho muita esperança que com esta evolução colocada no próprio texto constitucional, independente da jurisprudência dos tribunais, nós demos um grande passo. A tenista brasileira Beatriz Haddad sofreu uma lesão durante as quartas de final de Wimbledon em Londres e teve que abandonar a partida. A brasileira enfrentava Helena Rybakina, do Cazaquistão, atual campeã e número 3 do mundo. Mas a partida durou apenas 25 minutos. A brasileira começou a sentir dores na lombar no penúltimo ponto do quarto game do primeiro set, quando teve o saque quebrado e viu a adversária abrir a vantagem de 3-1. Ela pediu atendimento médico e deixou a quadra por 5 minutos. A número 13 do mundo ainda tentou voltar e contou com o apoio do público, mas não foi o suficiente, porque ela não conseguia, ao menos, se movimentar para rebater as bolas. Nos últimos 2 pontos, Bia desabou e foi com lágrimas nos olhos que ela avisou aos árbitros que não continuaria. Beatriz Haddad se despediu da competição com sua melhor campanha, vencendo 3 jogos. Hoje é o dia da pizza, uma das invenções culinárias mais apreciadas no mundo todo. Por aqui, a iguaria virou paixão nacional, com combinações que destacam a criatividade do povo brasileiro. No Brasil, é difícil encontrar quem não goste. Pizza é o prato predileto da nossa família. Eu adoro pizza. Acho que é um dos meus fast foods favoritos atualmente. Não é à toa que 1 milhão de unidades de pizza são produzidas por dia no país. E o estado de São Paulo é responsável por mais da metade desse total estimado. A capital paulista é a maior consumidora da iguaria no Brasil e a segunda cidade que mais consome pizza no mundo. Pizza pra mim é um negócio que tem que ter toda semana e eu como pelo menos uns 6 pedaços. Meu esposo faz pizza, então a gente come sempre. Apesar da alta demanda, a concorrência em São Paulo é grande. São cerca de 26 mil pizzarias no estado. Por isso, o preço precisa ser competitivo. Mas, segundo este chefe administrador de uma famosa rede de restaurantes na capital, a alma do negócio está no atendimento. O que nós vendemos são momentos felizes, tá? Você não entrega para o cliente que vem nos visitar, principalmente numa loja física, você não entrega a pizza propriamente dita. A pizza ela é mais um dos ingredientes que vai cativar esse cliente. É o serviço, é o sorriso, é o aperto de mão, é o abraço, é o acolhimento que você dá ao cliente. Além disso, é preciso investir em ingredientes selecionados. A gente ainda opta por fazer produtos naturais, que compra-se no Ceasa, que a gente manufatura ele todos os dias, tá? É uma escolha, principalmente em cozinha, tá? Nós entendemos que é melhor e que no produto final fica mais gostoso, mais saboroso e mais fresco. Com tudo
tudo isso em mãos, entra em jogo o segredo do chefe no preparo de uma boa massa. A base é essa aqui: farinha, água, açúcar, sal, azeite e o fermento. Só que o diferencial para se chegar àquela textura e sabor adequados está no tempo de descanso. Não é isso, Fábio? Com certeza. No nosso caso, a gente faz uma massa que ela é maturada. E por que ser maturada? Porque ela, a partir do momento que ela descansa um dia, a gente dá 24 horas de descanso para a massa, ela não vai fermentar no seu estômago. Então, quando você for apreciá-la no dia seguinte e você comer ela, 2 horas depois, você vai sentir aquela saciez, parece que não comeu nada. E isso faz toda a diferença. E aí vem os recheios, um melhor que o outro. E como tem variedades. Neste cardápio são 36 sabores. Os mais pedidos? Quase sempre querem os tradicionais: atum, frango catupiry, a marguerita. O mais tradicional de todos os sabores. A clássica receita, feita com molho de tomate, queijo e manjericão, que retrata as cores da bandeira italiana e resgata uma história centenária. De uma rainha que pedia, que gostava e tudo mais, tem a cara da Itália e talvez seja o grande nome da pizza. Assim como o espaguete é o grande nome do macarrão, a pizza margherita seja o grande nome da pizza. Apesar de ter nascido no Egito, foi na Itália que a iguaria chegou ao sabor e formato que conhecemos hoje. E aqui no Brasil, a cada dia ganha novos sabores, alguns um pouco diferentes. Essas pizzas que são chamadas pizzas mais gourmets, tá? Que fogem um pouco do tradicional, hoje estão ganhando cada vez mais espaço. Eu diria até que em pouco tempo, tá? Vão vender mais do que a tradicional margherita. É o caso da Brasilieri, que já é sucesso por aqui, apesar de seus ingredientes um tanto exóticos. Alite com escarola. Será que dá liga? Bem, agora só experimentando para saber por que essa combinação tem feito tanto sucesso entre os clientes. Bora lá! A pizza é mesmo uma delícia. Um sabor diferente. Difícil de descrever. Se você vem para São Paulo, se você está em São Paulo, vem experimentar a nossa Brasilieri. Garanto que você não vai se arrepender. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e início de semana para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz.